Olá, seja bem-vindo a essa live Mate com História, onde eu vou estar falando um pouquinho para vocês do projeto, de onde saiu o livro digital, qual é a bagagem que você carrega. E também vou estar lendo um pouquinho da minha primeira história que eu escrevi, para que vocês possam também absorver alguma descoberta, algum aprendizado dessa história. Então, começando explicando para vocês o que é o Juntos Somos Mais Fortes, que é o projeto do qual saiu, então, esse e-book. É um projeto para amantes da escrita. Pessoas que querem colocar nas palavras escritas histórias vividas, experiências e que querem contribuir para que você possa tirar aprendizado disso, para que você possa, de alguma maneira, tá aprendendo algo ou vivendo algo mais rápido ou de uma forma mais eficiente através da história. Boa noite, Lu, obrigada. Então, assim, são 27 escritores que participaram desse primeiro projeto, dessa primeira edição. E essas histórias, elas estão repletas de vida, de sonhos, de desafios, de experiências que foram enfrentadas pelos autores, e através dessas experiências, sonhos e desafios, esses autores, assim como eu, que sou uma das autoras, trouxeram um aprendizado, trouxeram um encurtamento de tempo para a tua vida, te ajudando com alguns insights que talvez você ainda não tenha obtido através de experiências reais vividas e também através de uma visão futura, como por exemplo na Carta ao Futuro. Então, assim, cada autor tem uma narrativa única, cada autor tem uma forma de se comunicar e talvez você vai se conectar mais com uma história, mais com um autor do que com outro. E nesse projeto também tem o link para que cada pessoa que for ler possa estar entrando no Instagram, na rede social do autor, e possa estar conversando, tirando dúvidas ou compartilhando algo que tenha feito com que ela se conectasse nessa história. Então, eu vou ler para vocês um pouquinho da minha primeira história, para que vocês possam ter uma ideia de como é essa questão das experiências trocadas aqui, tá? Deixa eu só localizar aqui a minha primeira história. Vamos ver. E aí, vocês já escreveram algo? Vocês já tiveram a experiência de escrever um livro, um e-book? Porque o convite de cada um dos autores é que você possa estar mergulhando nas páginas de cada texto e abrindo o seu coração, permitindo que as palavras ali escritas possam entrar no teu coração e possam falar com você. Porque uma das formas que Deus usa para falar com as pessoas é a escrita. Então, que quando você for ler, que você possa se permitir ser tocado por Deus através da escrita. Vamos lá, então. Eu ainda nunca havia tido uma experiência escrevendo um livro digital, então essa é a minha primeira experiência. E também um depoimento que eu tenho aqui é que escrever essas histórias foi algo especial para mim, foi libertador. Aê, Lucimar, que bom que você já escreveu um e-book, um livro, que bacana, parabéns! E escrever essas histórias foi, principalmente para mim, a primeira foi libertador. Eu compreendi que através da escrita as pessoas podem ser tocadas, iniciando por quem escreve, porque quando nós escrevemos, nós mesmos somos tocados por aquelas palavras e experiências, a gente revive algumas experiências e consegue trazer emoção à escrita. E também a pessoa precisa estar com o coração aberto, como eu estava falando, para que essa história ou por aqui qualquer coisa que ela for ler possa realmente penetrar no coração e falar com ela. Então todas as histórias que eu escrevi, elas me fizeram lembrar que sempre tem algo que nós podemos entregar aos outros. A gente tem algo a ensinar, algum código a passar, alguma experiência que possa confortar, inspirar, trazer esperança na vida de alguém. Então, para mim, foi uma honra e uma satisfação poder participar desse projeto, do qual a Karina Carandina foi a criadora do projeto e desenvolvedora também do e-book em si, do livro digital, tá? E a primeira história que eu escrevi, ela foi pro tema Transbordando em Vidas.
Então eu vou ler um pedaço aqui para vocês, tá? Em um dia normal, uma menina de cerca de 3 anos de idade estava no mercado com a sua mãe e a sua tia. Imaginem aí uma menina, uma criança de 3 anos passeando lá no mercado com a mãe e com a tia. Mate com história, então não pode faltar o mate. A menina gritou pai dentro do mercado. E a mãe e a tia chamaram essa menina para um lado. E disseram assim, que ela não podia chamar o pai dela, porque a mulher dele era uma mulher má e poderia querer fazer mal, ou até mesmo matar ela e sua mãe. Então a menina, como normal de toda criança nessa idade, acreditou. Uma criança de 3 anos de idade é como uma esponja. Ela não tem alguns filtros que nós hoje como adultos temos. Então ela absorve aquilo que ela ouve, ela acredita, ela vê aquilo como uma verdade. Por isso, eu trago aqui que nós precisamos cuidar do que falamos para as crianças, porque futuramente não se sabe o quão profundamente isso pode atingi-las. Isso é muito sério. Nós temos que cuidar daquilo que nós falamos para as crianças. Assim como nós, como adultos, muito ouvimos de que as palavras têm poder, a gente precisa entender que isso é fato também para com uma criança. E para com tudo aquilo que a gente está falando perto da criança, a gente precisa cuidar. A menina, continuando a leitura aqui, era eu. A menina era eu. E ele, a quem a menina chamou pai, era o meu pai. E ele era casado. Então, o pecado, ele dominou o meu pai e a minha mãe, que era solteira. E eis que um tempo depois, eu estava crescendo dentro da barriga dela. A ideia deles era tentar abortar o fruto do seu pecado, que no caso era eu. Mas Deus não permitiu. Então, assim, continuando aqui, durante muitos anos, meu pai Meu pai me escondeu. Ele não me assumiu para sua esposa e meus 6 irmãos eu conheci aos poucos, conforme as situações da vida. Por exemplo, a minha irmã, a minha única irmã, porque os outros são irmãos, são do sexo masculino. Então, a minha irmã eu conheci quando eu tinha uns 10 anos. Ela descobriu sobre mim por uma das minhas tias, irmã do meu pai. Depois ela desconfiou, então ela foi lá e confirmou, né, a respeito disso com o meu pai, sem contar para a mãe dela. Então, a minha irmã conversou com meu pai, ele confirmou para ela que eu era irmã dela, mas sem contar para a mãe dela. Então, a esposa dele nunca soube de mim. Em seguida, então a minha irmã foi lá onde eu morava para me conhecer quando eu tinha cerca de 10 anos. E já o último irmão que conheci, eu já tinha cerca de 32 anos. Então, eu fui conhecendo eles aos poucos. A minha mãe aceitou a situação. Meu pai me visitava, sempre escondido. E muitas coisas me vieram como consequência desse roteiro. Sentimento de rejeição, abandono. Por mais que ele me visitava, ele não permanecia. Tinha dificuldade para aparecer também, pelo motivo de ser escondida. Sentimento de falta de proteção, entre outros sentimentos que surgem nessas situações, né? E quebrando os seus julgamentos, nesse momento, os dois já foram perdoados, tanto meu pai quanto minha mãe. Mas por muito tempo eu senti vergonha dessa história. E quando na escola, por exemplo, perguntavam do meu pai, eu ficava sem jeito, não falava muito sobre. E se surgia algo como assim, um coleguinha dizia, eles são separados. Então eu concordava para não contar a verdade. Eu demorei para aceitar. Agora, eu escrevi assim, vou lhe dar um conselho. Acolha sua história. Aceite seus pais. Se você os mudasse, mudaria sua história e não seria quem você é hoje. Muitas vezes a gente não aceita, a gente quer inventar na nossa cabeça outra situação e quer mudar o que aconteceu, quer mudar a forma como os nossos pais viveram, só que não tem como mudar isso. Então, a gente precisa aceitar o que ocorreu. E depois disso, depois de alguns anos, eu entendi algo bastante importante que toda pessoa precisa entender, é que nós somos pecadores. E aí eu entendi que eu era pecadora, então quem era eu para não perdoar os meus pais? Jesus disse assim em Mateus 6, 14 e 15.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu conheci Jesus e o perdão dele sobre a minha vida. Então, eu orei pedindo ajuda para perdoar os meus pais. E perdoei. E cada um foi um momento diferente. Eu demorei um pouquinho mais para perdoar minha mãe, por ela ter aceitado me esconder, ter sido amante do meu pai, enfim. E o meu pai, por mais que ele também tinha todas as situações que ele não agiu, eu consegui perdoar ele primeiro. E assim, o restante dessa história que eu escrevi para esse e-book do projeto Juntos Somos Mais Fortes, na verdade um livro digital, né? Qual é a bagagem que você carrega? Uma viagem em histórias reais. O restante dessa história você pode conferir nesse livro digital. O link está na minha bio. Quem quiser também pode me mandar um direct escrito bagagem, que eu vou estar enviando o link. Ele foi lançado ontem, então ele está com um preço super bom de lançamento. São mais de 400 páginas, quase 500 páginas repletas de experiências reais, vivida por pessoas que estão hoje vivas, que têm suas redes sociais ali colocadas no livro digital e que você pode entrar em contato com elas para trocar experiências também. Foi um prazer estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da minha história. Tenham todos uma boa noite e até a próxima história do Mate com História.